Opa, pessoal, está chegando então o Alterosa Esporte com a nossa bancada democrática. Tudo bem, galera? Tudo jóia. Comecei o ano muito bem, né, Léo? É verdade. Comecei o ano feliz, vitória boa. Finalizadas as votações para o melhor lateral direito do Troféu Tele Santana. Olha só as opções que você votou aí durante o dia. Marcos Rocha, Ceará e Valber. Cristiano Scarpelli. Auditora da Walter Royer, Auditores Independentes, está com o resultado dessa votação, né, Cris? Ela vai assinar, ela vai lacrar, bancada, ela não vai falar nada, não adianta puxar a língua dela, só no dia 1º de fevereiro a gente vai saber quem foi o melhor lateral direito, assim como todas as outras categorias desse ambicionado Troféu Tele Santana, obra-prima do Mário Segundos da Cristais Cadoro. Muito obrigado, Cris, pela parceria da Walter Royer, Auditores Independentes. E atenção, hoje tem outra categoria, é o lateral do outro lado. Estão preparados para votar? Claro. Beleza. Claro. Fael Lima. Diga, Léo. Ontem você, na sua folga, assistiu ao Alterosa Esporte? Assisti sim, Léo. Você viu o que o Serginho falou sobre o número de torcedores atleticanos na Flórida? Ô, Léo, você não ouviu, eu repito. O que o Serginho falou, entra no ouvido e sai no outro, porque de último não dá pra aproveitar nada. Mas o que ele falou ontem, Léo? O que você falou, Serginho? Eu falei que tinha meia dúzia de gatos pingados lá na Flórida. Léo, foi difícil ouvir o narrador ontem na transmissão porque só ouvia a massa atleticana. Foi muito barulho, uma torcida presente, uma torcida que matou a saudade do Atlético, cantou o tempo todo. E digo mais, ano passado aí, nos últimos anos, a gente vem calando o Mineirão com 10% de torcida, né? Se colocar então essa meia dúzia de gato pingado aí, ô Serginho, no Mineirão contra a sua torcida, a gente cala do mesmo jeito. Aqui, é isso que eu quero falar. Eles estão levando ali 2.000 e poucas pessoas para os Estados Unidos. O Cruzeiro em 2013, 2014 levou 10, 15, 20 mil pessoas. Inclusive o sucesso foi tão grande que nós fizemos um jogo em Chicago também. E você contra o Schalke 04, você ganha de time azul mesmo. Ganhou em 1950, ganhou agora. É a mesma coisa do Cruzeiro. Mesma coisa do Cruzeiro. A distância é sempre a mesma. Ganhei de time alemão, ao contrário do Cruzeiro, que fez vergonha quando ganhou Libertadores aí e tomou do Bayern aqui em Minas Gerais, perdeu pro Borussia lá no Japão, perdeu pro Alemão em tudo que é lugar. Aliás, a gente fez 9-2 na Alemanha. São 9 vitórias do Galo contra 2 derrotas nesses jogos aí. 9-2 contra um time azul. Esse negócio de 9-2, só você que viu. 9-2. E outra coisa, não adianta. Atleticano, cuidado com o cruzeirense que tenta desvalorizar como é bom, que tenta desvalorizar a excursão atleticana que dá show, que tenta desvalorizar campeonato do G. Tudo, cuidado com isso. Aqui, cada um tem o que merece. E acontece o seguinte, nós jogamos contra o time alemão na final de Mundial. Você jogou em campeonato do G e Florida Cup. Mundial, quem tá disputando ultimamente sou eu, porque tem 19 anos que Libertadores você não ganha. E quando você ganhava, não era Mundial, não. Mundial é da FIFA, que só eu disputei. E nunca fez um golzinho em Mundial. O Luan tem mais gol que o Cruzeiro em Mundial. Disputou não. Você deu vexame com o Luan tem mais gol que o Cruzeiro. Daquele jeito, até o América pode disputar. Tá feia a coisa, hein, Toleginho? Suas orelhas estão quentes aí, né? Então teve carnaval, Fael, lá do Galo Doido lá na Flórida. Daqui a pouquinho você vai ver os gols. E carnaval, meu amigo, é em Pompéu, né? Você sabe, você pode ser o convidado do Alterosa Esporte ligando agora. Concorra a ingressos 3209-3001 para você curtir essas e outras atrações. Ligue 3209-3001 e concorra a ingressos para 5 dias, camarote 5 dias em Pompéu, meu amigo. Então ligue agora, 3209-3001. Carnaval de Pompéu 2016, você pode curtir também. Então ligue 3209-3001, faça como o Arthur Abdala do bairro Salgado Filho aqui em BH, que ligou, concorreu e ganhou, foi sorteado. Carnaval de Pompéu, sensacional. Fique ligado, a gente volta já já com a estreia vitoriosa de Aguirre Companhia Limitada na Florida Cup. Tem informação quente aqui agora sobre contratação, hein? Esperado o mercado do América também. E tem mais polêmica do Beneci. Vai ser indiciado pelo STJD? Pode ser. Vamos pro intervalo. Daqui a pouco. Voltamos com o Alterosa Esporte e a quentíssima bancada democrática. Fael, Toledo e Serginho, prestem bastante atenção porque vamos votar mais uma categoria do Troféu Tele Santana. Quem foi o melhor lateral esquerdo de 2015? Douglas Santos, 3209-8001. Lateral esquerdo de seleção, né, Léo?
Lateral esquerdo que se destaca. Peraí, Muito calma. fraca ainda. Peraí que tá o Marcos Rocha, Calma, né? calma que tem algum problema aí. É. Tá com problema aí, gente. Você pode tirar, por gentileza? Isso, obrigado. Botaram o lateral. Essa aí a gente já ganhou. O que tá pegando aí? Essa o Rocha já ganhou. Você fala baixo porque você não tem convicção do que você tá Essa o falando. Rocha já ganhou. Você tem Essa o Rocha já ganhou. Isso só pega no tranco, quando tapa na orelha, chute na bunda. É outro lateral de seleção. Pega o Vitor, é de seleção também. Pega o Rocha de seleção. Troféu Tele Santana. É seleção Atlético Mineiro. Seleção nada, rapaz. Seleção é o Cruzeiro, azul, igual há bastante tempo. O Fábio é o cara igual. que ganhou mais troféus. Beleza. Na, Podem parar no de troféu. enrolar. Que já vou falar, viu? Porque o pessoal já consertou a lambança e agora nós vamos. Agora vamos começar. Estamos de volta com o alterosa. Não, aí também precisa exagerar. Vamos lá. Vamos votar mais uma categoria do Troféu Tele Santana. Quem foi o melhor lateral esquerdo de 2015? Douglas Santos, Atlético, 3209-8001. Lateral esquerdo de seleção brasileira. Um achado do Atlético na Europa. Que agora Fabrício, precisa- 3209-8002. Calma que a passagem dele é tão pequena que agora já é o Fabrício. 3209-8002. É esse o lateral esquerdo. Chegou, tomou conta da lateral esquerda, colocou o Mena no banco. Jogador de seleção chilena, campeão das Américas. Fabrício é o cara. Xavier, América, 3209-8003. É lógico que é o Xavier, revelação do América, arrebentou do América subir. E, infelizmente, os outros dois foram muito mal ano passado. Douglas Santos, 8001. Douglas Santos, Léo, é o lateral de seleção brasileira e merece estar no troféu Tele Santana. Fabrício merece vencer. Ele merece só estar. O Fabrício merece vencer o troféu Tele Santana. e o 3209-8002. E o Xavier, que é o 8003, ele foi improvisado nessa posição, mas a Bolsa de Craques demonstrou que ele foi bem nela, né, Torejo? Ele foi bem, ele tem muita habilidade, muita categoria, porque ele é meia, joga também de volante, é um jogador versátil. E os outros dois aqui da concorrência não foram bem ano passado, não teve problema emocional, o outro não andou rateando. É o do E América esse aqui mesmo. abandonou o time que ele disputou a temporada. O de lá chegou no fim do ano, teve discussão aí, realmente problema emocional. acontece é o seguinte, Então a gente fica com o Douglas Quem que Santos abandonou aqui. o time? Não leve O Xavier, conta. ué. Abandonou pra onde? Abandonou, não vai ficar no América não. Isso aí Você você... treinou, Claro que ele fala, não. confundindo. Claro que ele fala, Tô não. falando que o Ele tá Xavier não doidinho. fica no América. Ele tá doidinho. Ele tá igual um caboclo lá no Cruzeiro. Agora que acabou. Tá treinando titular, rapaz? Qual o problema seu? Não, tem que fazer o papel aqui, Léo. Tem que valorizar o Douglas Santos. Todos foram muito bem, tem o seu voto pelo telefone até amanhã, 11h40 a gente fecha a votação popular. E agora a gente vai de Copa São Paulo. Opa, só eu que tô lá. É Só isso você? aí. Olha que troca de passe maravilhosa. O Dudu fez logo o primeiro gol. Muito bem. Um chute violento a 109 km por hora. Olha que passe do Rick Senna. Foi injusto esse jogo, eu assisti. Marília foi muito melhor do que o Cruzeiro, Teve nada disso, principalmente no assistiu segundo outro tempo. jogo. Agora, e aí foi uma falha tremenda. Murilo ali na zaga, Esse né? goleirão é meio pesado, hein? Não, o goleiro pega muito. Quando ele vai A pro lado, falha- pra ele voltar, daí a falha três. é Murilo, Fabrício, que falharam ali. Olha que passe. Olha o que o Andrei faz. Mata no peito e fuzila novamente. Aí 2-1. Golaço, 45 do primeiro tempo. golaço. Aí e tava o mesmo placar do jogo da fase de grupos. E do mesmo jeito. Esse pênalti maroto. Maroto não, foi Maroto. pênalti. Ele puxou Maroto. e chutou o Pênalti, cara. é o Olha lá, ó. pênalti. Ele puxa de... Aonde ele puxa? Eu não cima vou e mentir, embaixo. não. Eu acho Ele que não não foi pênalti. Ah, ô, Fael, você tá cego? Eu acho É que não isso aí, foi. Fael. Eu tenho que falar a Vamos verdade. voltar nesse lance aí, Aí por já é favor. disputa de pênalti, né? O Santiago bate primeiro, aí o Brunão bate. Que defesaça do Lucão. Goleiro de seleção Ó, brasileira. esse 17 Lucão, anos. nas categorias de base menores, ninguém conseguia fazer gol de pênalti nesse aí. Olha o Cezinha. Ele quase pega esse aí. Aí vai o Murilo, bate muito bem. Todos os gols do Cruzeiro foram do lado esquerdo. Aí ele pegou. Eu lembro de um jogo do América contra o Cruzeiro, quando esse menino era mais novo, que eles tiveram que rolar a bola pra frente pra tentar fazer o gol Esse dele e gol não foi do fizeram. craque. Esse gol foi do craque Alex. Alex, Gol do então, craque Jogou Alex. nada ontem, hein? Não jogou bem. nada. Espera aí. Já começou Esse a time cair. do Cruzeiro aí, time não, porque eu vou respeitar, porque é um bom time. Esse time do Cruzeiro aí, se pegar o América, vai tomar uma Vai. traulitada. Estou Mateuzinho vai torcendo. entortar pra lá e pra cá. Aqui, você não tem time pra torcer, você fica caladinho. Só eu Eu tô lá, eu tô na discussão entendeu? internacional. Você não tem time, Copa né? São Paulo Futebol Júnior, hoje tem América contra Juventus, tem o Ganso maluco, rapaz, tá que tá também na copinha, Contra o né? Bahia hoje. Contra o Bahia. Aconteceu um fato inédito aqui. O Fael disse que não foi pênalti, Fael?
Ô, Léo, vou ter que colocar os óculos Esse aí direitinho foi o aqui, mas primeiro gol, né? O gol eu do vi ontem. Rafael, Esse aí foi o segundo gol. Aí, ó, olha lá, ó, o Não cara foi pênalti, puxa, eu vi não foi pênalti. esse lance fechado. ó. Não foi pênalti. Ele vai por baixo e por cima. O juiz custa marcar. Quem marcou foi esse Bandeira. Foi o sonso do lado de cá. Bandeira que tem visão Bandeira boa. sonso. Ô, gente, foi pênalti, foi Ô, pênalti. Léo, pra valorizar quando eu comentar os lances de arbitragem no Atlético, eu falo o que eu acho. Eu acho que não foi pênalti. Isso é a mesma coisa mesmo. É difícil você achar uma coisa do Cruzeiro que não foi, só que foi. Até na hora de fazer isso, você faz errado. Não. Essa aí, mesmo com diretor, sem diretor, foi O pênalti. jogador faz alavanca, ele vai com a perna e ainda empurra. Eu acho que poderia ter sido marcada a falta do centroavante que joga o corpo. Cadê o lance, gente? tá. Estão falando Ele do também lance já tá aí, precisando. Olha lá, ó. Esse é o primeiro gol do Dudu, esse aí é o lance. Aí, ó, o lance do pênalti. Alavanca que e não mais o foi quê, pênalti. Antônio? Ele vai em Olha lá, cima, olha ó, lá. ele Olha o que o cara puxando. faz. Ele Pelo amor puxa de e Deus. dá rasteira. Quase quebra a Isso aí perna tinha do que ser jogador. 2 pênaltis, tinha que bater 2 vezes. agora- 3-2 pro Marília. Agora, falando sério, gente, não foi pênalti. Você sabe que foi. Não foi Você pênalti. sabe que foi. Não foi Você pênalti. sabe Não, eu que não sei foi. nada, você que tá falando. Eu- e você eu- até perdeu aqui, que eu falei, eu achando que Engraçado. não... Eu achei que foi, mas enfim, vamos Não, tocar Aí, a ó, bola. então do leva 2, é voto Minerva, 3-2 pra peraí, nós. peraí. Valeu, Leopoldo. Eu acompanho meu patrão. Foi pênalti. Puxa saco. Ó, Carlinhos, 4-1. Carlinhos tá botando aqui, não foi pênalti. Falando, quem? Carlinhos, Ricardo Carlinhos. Ah, o Carlinhos tá fazendo aniversário hoje. é Ricardo mesmo? Carlinhos, nosso gerente de jornalismo. Parabéns, Ricardo. Parabéns. Muita saúde, muita paz, muita alegria. Agora aqui, Felicidades totais. os puxa-saco agora vão ligar pro Carlinhos e ver o que ele achou do pênalti. aí o Fael já volta com outra opinião. Não, foi pênalti. Carlinhos E falou que foi. vocês acharam que o gol mais bonito do mundo foi mesmo de Wendel Lira? Ele voltou em festa para Goiânia, olha só. Assim foi a chegada de Wendel Lira no aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia. Primeiro abraço na família para matar a saudade. Vale a pena. Esse momento ele tá maravilhoso e ele é único, né? Ludmila lembra como se emocionou no momento da premiação. O coração começou a bater, ele virou pra mim, eu acho que eu vou desmaiar. Eu falei, não, aguenta. Depois foi o momento de finalmente encontrar o público que tanto torceu para que ele trouxesse esse troféu para casa. Para quem chegou a ficar desempregado no ano passado, ver a vida dar uma reviravolta dessas é inacreditável e exemplo para todos. É o prêmio do Brasil porque desbancar o Messi mundialmente, eu acho que isso não é uma coisa só nossa, só o brasileiro pode conseguir fazer um feito dele. E depois de uma recepção calorosa da torcida e da família, chegou a hora de Wendel Lira comemorar com Vila Nova, time que assinou com ele para a próxima temporada. O pessoal tá aqui treinando, mas já vai parar tudo para comemorar com o autor do gol mais bonito do mundo. O atacante cumprimentou os companheiros de equipe, o técnico e, é claro, mais torcedores. Todo mundo queria tirar uma foto com o Wendel Lira. Emocionante mesmo, um cara muito humilde. Eu quero que esse povo morra de inveja do Vila, sabe? Porque quem tem Guto, quem tem o Wendel Lira, quem tem Nega Brechó, tem que aplaudir mesmo. Um título de honra no mundo do futebol. Quando o Nakata anunciou que eu era o vencedor, eu não tive força para levantar, eu não sabia qual ia ser minha reação. Tentei respirar, tentei segurar o choro, porque eu sabia que se eu chorasse eu não ia dar conta de falar mais, então respirei bem fundo e consegui levantar e fazer aquele discurso. Legal, o Wendel Lira merece essa homenagem realmente, e a gente vai mandar para Goiânia o Dadá Maravilha para se encontrar com a Nega Brechó. Vai ser um encontro. Ele vai adorar. Se ela tiver uma pensão boa, ele fica por lá. O mais bacana é que o povo, né, a cidade se uniu, né, e colocaram o Wendel Lira no topo do gol mais bonito do E mundo. aquele Parabéns, gol dele ali, o parabéns. Dadá não faria, não, viu? E aí isso aí prova o tanto de jogador bom, Léo, que tem em time pequeno. Verdade. E às vezes faltou uma oportunidade, está no lugar certo na hora certa. Agora esse menino aí você vai ver, vai jogar bola demais, porque pegou confiança. Teve lá com o Cristiano Ronaldo, começa. Com o Neymar, vai arrebentar. Desbancando eles, né? É. Beleza, então vamos seguindo aqui, ó. Daqui a pouco tem o Supermercado da Bola e um recado da MRV para você que está querendo o apartamento dos seus sonhos. Não fique ligado no Alterosa Esporte, não perca, hein? Seguinte, meu amigo, Pissano, chegou rindo, alegrando os jogadores, os companheiros, 1,65m. Olha, Léo, Tipo, mas, 1,65m, mas com futebol muito E grande. você já ouviu falar que rico ri à toa? A conta tá cheia, o cara tá rindo mesmo. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar a marcação cerrada do Pissano. Agora é o seguinte, falar em marcação cerrada, meu caro Fael,
Você anunciou aqui que o Cajeri, é essa a pronúncia? Quando ele chegar aqui no aeroporto, eu vou perguntar como que ele prefere. Mas ele vai chegar para o Atlético ou para o Cruzeiro? Estão dizendo que o Cruzeiro vai atravessar essa conversa? Não tem nada disso. O Cruzeiro não falou que não tem interesse no jogador, já tem Bota na telinha o Cajeri enquanto vocês nós não contratamos jogador por 6 meses, não. Ô, Léo, enquanto acontece aqui o Alterosa Esporte, eu estou conferindo aqui matérias da Argentina e do Sul. O diretor executivo do Grêmio, Rui Costa, falou que procurou o jogador, mas que ele já teria fechado com o Atlético. O Maluf já fala também que o acerto entre o Atlético e o Cajeri já está certo. Mas depois que o assunto saiu, os outros times brasileiros, o São Paulo, eu confesso que não sei se o Cruzeiro foi, mas o São Paulo procurou o jogador, mas o Galo estava um passo à frente e é possível que nas próximas horas, pelo menos até domingo, decida se ele vem realmente para o Atlético. O Cruzeiro tem uma política que não contrata um jogador por 6 meses para não ser aquela vitrine. E todos querem vir para o Cruzeiro. Mas o Cruzeiro já descartou. Isso eu acho que é coisa de time pequeno. Soltaram uma nota ontem, exatamente, que o Cruzeiro não tem interesse no jogador. Eu acho que isso é coisa de time pequeno, Fael. É que não tem outra opção, aí pega um cara, valoriza o cara e depois não tem opção nenhuma nem de ficar, nem de vender, nem de prestar, tem que passar. Eu não acho certo. Ainda bem que o Maluf é o diretor disputado por todos os times do Brasil e é funcionário do Atlético. Porque com o artilheiro do Boca Juniors disputado pela Europa aqui no Atlético, valoriza as outras peças do grupo e aí a gente vende e depois ele segue o caminho dele e vai ser feliz em outro lugar. Você tá parecendo escolinha, né? O cara passa na escolinha de futebol, vou passar ali para ir pro América, para ir pro Cruzeiro. E eu já falei aqui, prefiro o Cajeri por 6 meses que a Arrascaeta por 2 anos e os do América eu nem sei o nome. É a mesma coisa quando o macaco vê aquela banana lá em cima e não pode pegar e fala, não quero ela não, pega com o tapete. Não quero não. E o Pisano que veio para o Cruzeiro, marcação cerrada nele pra gente ver a habilidade do baixinho. Ele está sempre com um sorriso no rosto e quando solta a gargalhada, os companheiros não resistem. A risada dele é que faz todo mundo rir pelos bastidores. Um atleta muito bom mesmo de se conviver. Perfeito. Mas o Meia é muito mais do que um atleta bem-humorado. Tem qualidades que fazem dele um grande jogador. Só não estou dizendo em relação à altura, até porque ele possui 1,65 m. Nesta imagem ele praticamente desapareceu. Colocar o colete é sempre um problema. Sobra tanto pano que é preciso amarrar. Ao lado de Dedé, Pisano vira um... Enano é anão em espanhol. Ele tá explicando. É difícil de segurar ali? Tô falando no espanhol, E Pisano não se ofende com isso não. Ele até tira sarro. Para mí es mejor ser petizo. Por quê? Es más habilidad, me paso por abajo de las piernas de los jugadores. Mas com a bola no pé, ele faz miséria. Domina, protege e carrega a bola como poucos. Faz lançamentos precisos e também sabe colocar a bola na rede. Pelo Independiente, último clube, Matias Pisano marcou 9 gols e deu 23 assistências. No campo dá pra ver que ele é muito maduro, um cara experiente que sabe onde pôr a bola, sabe falar com o jogador mais próximo para receber a bola livre e dar instruções mais pro nosso mesmo de ataque ali. Na toca, Pisano está bem à vontade. Infraestructura de acá, de las canchas, totalmente distinto a Argentina. Ya te da muchas ganas y obviamente es un incentivo extra para entrenar mejor. E espera viver anos de glórias no Cruzeiro. E outra curiosidade é que ele é super falante, simpático. Né? Tem muitos argentinos que são mais marrentos. Né? Agora, o Cruzeiro tem esse talismã, essas características de jogadores pequenos no meio, sempre ganhando títulos, né? Foi assim com o Dirceu Lopes, com o Alex, com o Everton Ribeiro. Ele parece com o Everton Ribeiro. Então tá ali, sempre o baixinho no meio. Assim, ele é metade, tirando o Dirceu Lopes, do Alex e do Everton Ribeiro, ele bate ali na metade né? Não, 1,65. Everton Ribeiro não tinha nem 1,70, não. Agora, ô Serginho, pesquisei aqui na internet, o Cruzeiro nos Estados Unidos teve um jogo que teve público aqui não informado, o outro não informado, o outro de 5 mil. 5 mil exato, deve ter colocado o senhor José, Sabe o José Cavaleiro lá para contar.
Então me mostra onde tem 20 mil cruzeirenses nos Estados Unidos, que na internet aqui, em sites do Cruzeiro, eu não localizei. Estão querendo copiar o Galo aí que colocou 20 mil em Marrocos, porque eu falei que não levaram nem 10 contra o Borussia, e aí informa o número errado aqui. Já achei mais 2 defeitos seus. Você não sabe mexer na internet, você não sabe procurar. E o outro, esses 2 jogos não informados, é que tinha tanta gente que não conseguiram contar. Não conseguiram. As roletas estavam passando assim. Mandaram o roupeiro para arquibancada, massagista, todo mundo. No informado tinha mais de 20 mil pessoas. Daqui a pouquinho a gente vai registrar aqui um adeus no Alterosa Esporte, fique ligado. Vamos voltar a falar da grande polêmica que se estabeleceu após a revelação do Beneci de que ele havia comprado um juiz. Vamos relembrar o caso. O treinador era Ener Andrade e nós, através de indicação de uma pessoa, achamos que compramos um juiz. E o juiz falou, olha, fique tranquilo que o time do adversário não sai do meio do campo. Só que por azar nosso, o adversário chutou uma bola no meio do campo, o goleiro eu posso falar, Vitor, no ângulo, gol do gol. Antigamente a gente podia entrar dentro de campo, falei com ele, ô velho, eu paguei você, vê se você dá um pênalti. Ele falou assim, manda seu time lá pra frente que eu dou o pênalti. Foi pra frente, toda a bola ele dava falta contra o Cruzeiro. Então eu cheguei à conclusão que eu empreguei um dinheiro errado. Criei uma história juntando 2 personagens que, inclusive, trabalharam em período distinto no clube, o goleiro Vitor e o técnico Ener Andrade. Esse jogo nunca aconteceu, tudo que falei na entrevista foi um conto, foi uma imaginação de momento. Eu estou no clube há mais de 45 anos e sei da seriedade da instituição, o Cruzeiro. Em todo esse período, eu jamais presenciei ou ouvi dizer que o Cruzeiro tenha sequer cogitado fazer parte de qualquer esquema envolvendo árbitro de futebol. Reconheço que a minha declaração foi infeliz e inoportuna. Queria, neste momento, pedir desculpa a vocês da imprensa, que sempre me trataram muito bem e com enorme respeito. Queria me desculpar também com esta fantástica torcida do Cruzeiro. Queria pedir desculpa ao presidente Gilvan de Pinho Tavares e toda a diretoria do Cruzeiro, aos funcionários e conselheiros, pelo transtorno provocado pela entrevista que eu concedi. Entrevista essa, então, ao Orlando Augusto, do programa Meio de Campo da TV Minas. Serginho, durante todos esses dias, entre o que Beneci declarou e entre agora o que ele explicou, que na verdade convenceu alguém? Léo, entre esses dias todos se cobrou muito, Serginho, a posição clara do presidente do Cruzeiro, Gilvan de Pinho Tavares, que não aconteceu. Por quê? O Gilvan pediu para as pessoas apurarem esses casos. E no ano de 1980, o Cruzeiro não fez nenhum amistoso, não teve nenhum gol do meio de campo, essas coisas. O Beneci errou feio. Se for uma brincadeira, foi uma brincadeira de super mau gosto. Beneci está nesse momento fazendo exames médicos, né? Desde ontem está fazendo exames médicos. Ele pode ser afastado por deficiência, no caso que ele errou mesmo, ou pode ser afastado pelos exames médicos também. O certo é que ele vai ser afastado do Cruzeiro, que ele não vai continuar no Cruzeiro. O presidente Gilvan de Pinho Tavares, hoje ele está no Rio de Janeiro, naquela reunião da Liga Sul-Minas-Rio, né? Sul-Minas-Rio. Então ele não vai se pronunciar hoje. Amanhã ele vai se pronunciar e vai falar isso aqui que eu estou falando para vocês. Eu já estou adiantando a fala dele. Beneci será afastado, seja vai ser afastado, punição, seja por problemas de saúde. Não tem nada com isso não, mas vai ser o médico. Problemas médicos. Agora é o seguinte, o STJD está de olho, olha só. Léo, também tem um aqui que o doutor Gilvan de Pinho Tavares, ele não se pronunciou ainda, gente, porque ele estava deixando ter essa apuração. Aí ele vai pronunciar para você. São palavras dele amanhã. Eu já estou adiantando para vocês aqui do Alterosa. Ele está apurando o quê? Estava apurando o caso, o Beneci, que o Beneci falou. O Beneci fala se aconteceu, amistoso, ver se aconteceu, se não aconteceu. Eu não tenho dúvida na lisura do Cruzeiro e dos seus dirigentes, principalmente os de hoje. Veja, inclusive, o que fala o procurador-geral do STJD. Nós solicitamos as imagens e o vídeo da entrevista, a primeira, né?
agora parece que tem uma outra versão, mas a que nos interessa é a que fez uma menção expressa a uma manipulação de resultados com corrupção voltada à arbitragem. Então nós fizemos essa solicitação e é muito provável que haja um oferecimento de denúncia acompanhado de um requerimento de inquérito já na próxima semana, para que o dirigente possa responder pelos atos que afirmou que praticou e agora, mais recentemente, está negando ou fazendo uma outra análise de fatos, como se fosse um caos, uma brincadeira, que acho que não é o caso da gente relevar esse tipo de declaração. A Procuradoria deve oferecer uma denúncia e ele será responsabilizado por essa declaração e poderá apresentar sua defesa e como em qualquer julgamento, pode ser absolvido ou condenado. É muito tempo atrás, tem um período prescricional, a FIFA tem um entendimento na sua codificação disciplinar que não incide prescrição em casos de corrupção, de oferecimento de vantagem ou recebimento de vantagens indevidas. E acreditamos que nesse aspecto que a gente vai formalizar e o tribunal vai ter que se posicionar em relação a isso. Paralelamente, como não se tem a identificação de outros envolvidos, até eventualmente a participação do clube, isso não é confirmado em nenhum momento, é preciso instaurar um inquérito para investigar. Então ele responde sozinho pelo que disse que fez, e os outros envolvidos ou eventualmente envolvidos nós precisamos tentar identificar através de um inquérito. É o que a gente deve requerer, ainda que o tribunal esteja em recesso nesse período, mas a gente vai trabalhar para isso tudo ser apresentado na próxima semana. Como vocês viram, esse crime de corrupção não prescreve. Ele pode tomar 360 dias, 720 dias ou até ser banido do futebol. Então, nós temos que esperar. O STJD, e vai apresentar. Pelo que disse o Procurador-Geral ao repórter Wellington Campos, da Rádio Itatiaia, obrigado a Úrsula que nos cedeu esse áudio dessa entrevista, vai ser uma investigação para saber quem é esse juiz, quem mais estava envolvido e tal, mas o clube não será. Não, o clube é isento. Ele vai responder sozinho, o Beneci, porque mesmo, nós já fizemos várias pesquisas, o Cruzeiro também já fez várias pesquisas, e esse jogo a gente não encontrou até agora, né? E se deve encontrar, a não ser que o Beneci fale, ou chegue e fale assim, mas pelo que ele falou, ele brincou, e se brincou foi uma brincadeira de muito mau gosto, e merece ser punido. Tem que apurar também o seguinte, quem é que escreveu aquele texto pro Beneci? Foi ele? Tem que apurar e não treinar, né? Que ele leu muito mal, né, Léo? Ficou Léo, me desculpe o termo, mas eu tô de saco cheio de tanta sacanagem, de tanto conto no futebol. Tem o conto do Wright, o conto do Aragão, o conto do Simo, tem o conto do Arnaldo César Coelho, é uma sacanagem. E quem tem que investigar mesmo, tem que o Paulo Schmidt, a STJD, todo mundo tem que ir atrás dessa história, porque eu não acredito em conto não, Léo. Eu não acredito. Eu apanhei demais com o Galo a vida toda de juiz para acreditar em conto. O Cruzeiro é o time mais prejudicado de todo tempo. Essa história que árbitro define jogo, define campeonato, ela é antiga. Todo mundo sabe que existe. Como a gente está vendo a corrupção lá de Brasília, que todo mundo sabe que existe. Agora é preciso acabar com isso. É preciso que o time ganhe dentro de campo e não ajudado. Se você pegar a lista dos últimos campeões brasileiros, poucos, né? A exemplo, o Cruzeiro ganhou 2 anos sobrando, sem discussão. Mas isso é raro. O Corinthians foi campeão 2 vezes, ajudado seguidamente. Quem sabe, Toledo, o Beneci com essa bobagem que ele falou, tá fazendo um bem pro futebol brasileiro. Justamente, porque o América só cai porque o árbitro define jogo do América. Quando que vai acabar isso? Quando que a gente vai ter isenção e equilíbrio para poder assistir uma partida de futebol e ganhar o melhor? É isso que a gente pergunta. É isso exatamente que a gente combate aqui, que a gente cobra aqui há 19 anos do Alterosa Esporte. E como somos democráticos, a gente lê também as mensagens que são contrárias ao posicionamento do programa, que é contra a corrupção, contra as falcatruas no futebol. O José Francisco Mendes está dizendo aqui que a imprensa está sem o que fazer por um alvoroço desse por causa de uma bobagem dita por Beneci. Zé Francisco? Bobagem, Zé Francisco, não é bobagem. Pô, a gente combate a corrupção, a gente combate essa roubalheira, estamos querendo passar esse país a limpo, você fala que é uma bobagem. Ô Zé, te respeito, continua assistindo a gente aí, mas não é dessa forma não. É isso aí, daqui a pouco informações direto da Toca da Raposa 2, será que tem alguma novidade com esse caso? Novidade com o time do Cruzeiro? Com certeza tem. Fael Lima, era novidade para você a vitória na estreia da Florida Cup? Ô Léo, eu não esperava uma atuação tão boa do Atlético, no quesito tático, do Aguirre já, de conhecimento dos atletas, realmente me surpreendeu.
O time cansou rapidinho, esse gol deu tranquilidade para o Atlético. É o 25º gol do Léo Silva no Atlético, o maior zagueiro de todos os tempos. E depois disso o Atlético teve tranquilidade para trabalhar a parte tática. O Aguirre recuou um pouco, o Luan virou quase um zagueiro, aliás o Luan correu o jogo inteiro, mas o Aguirre realmente segurou, porque sabia que o Schalke vinha no meio da temporada europeia e que o Schalke já estava mais preparado, estava nos Estados Unidos já há 2 semanas preparando para esse jogo. Agora o que eu vi foi um Schalke totalmente diferente do que eu assisto do campeonato alemão, lento, sem pegada, né? Não desmerecendo a vitória do Atlético, que o Atlético saiu na frente todo mundo, né, Fael? Porque ele está com o mesmo time do ano passado. Isso é muito importante. Mais 1 ou 2 peças ali vai ficar ruim de ganhar do Atlético pelo entrosamento. E foi isso que mostrou ontem. O entrosamento do Atlético foi muito maior do que o outro. Não foi pênalti esse aí não, viu? Bateu na parte lateral do corpo do Ed Carlos ali, ó. O juiz arrumou um conto aí também. Não foi pênalti. Não foi pênalti. Foi pênalti. E o São Vitor do Horto ali, a Saint Vitor da Flórida. Saint Vitor? Eu nunca vi um cara bater um pênalti tão mal na minha vida, viu? Isso tinha que ser punido. Salvou. E depois disso, Léo, o Schalke se entregou, foi pra cima. O Yuri entrou bem e o Patrick, um totozinho por cima, tranquilidade, entrou bem também o Patrick. E esse Lucas Cândido, depois de 2 lesões, voltou e ainda fez outro gol assim de chute de fora? Pois é, Léo, ontem eu participei da Rádio Confidência lá e falei que o Lucas Cândido, eu acredito que com o tempo ele venha a ser titular com o Aguirre, porque o Aguirre tá gostando demais dele no treino. E eu gosto que esses jogadores, mesmo sendo do Atlético de categoria de base, se destaquem. Ó, pessoal, já tem o Supermercado da Bola com muitas novidades. E agora, eu tenho um super recado para vocês. É oficial, acaba de ser anunciada a 3ª fase do programa Minha Casa Minha Vida. Já parou para pensar em como isso afeta a sua vida? Vamos supor que só de curiosidade você resolve ir à MRV. Chegando lá, você se apaixona por um dos APs com lazer completo que a MRV preparou em BH, Contagem, Betim, Lagoa Santa e 7 Lagoas. Aí você faz uma simulação sem compromisso e descobre que, com a renda familiar a partir de R$ 2.500, você recebe subsídios de até R$25 mil. E assim, quando vê, já é o feliz proprietário de um MRV zerinho. E o MRV, você sabe, né? Tem sempre a melhor localização, o melhor lazer, os melhores projetos e muito mais estilo. Porque só a maior construtora do Brasil, a única que já realizou mais de 250 mil sonhos, pode oferecer a melhor seleção de APs do programa habitacional do governo. E agora com as vantagens arrasadoras da 3ª fase. Quer saber mais? Então ligue agora. 4004-9000. Anotou? 4004-9000. Tire todas as suas dúvidas. Ou então acesse mrv.com.br. E agora que você já sabe como comprar o apartamento dos seus sonhos na MRV, vamos ao Supermercado da Bola. Quem fica, Cássio? O time turco não conseguiu convencer o Corinthians? Achei pouco pelo Cássio. 3 milhões? 3 milhões de euros, né? E ele fez cada defesa ano passado, que ele salvou. Teve um jogo contra o Avaí. Pelo amor de Deus, que a defesa o cara faz que dá o título, como ele fez no Mundial com o Corinthians. A reserva dele também é muito bom. Agora o Xandão. Quem vai? Gil? Ele embarcou, né, para os Estados Unidos, 10 milhões de euros, 44 milhões, o Timão ficaria com 90%, o Valenciennes da França com 10%. Tá bom o valor pela idade dele, né? Sem dúvida. E quem sai, Jean, finalmente... Já o Fluminense, agora pelo salário desse, né? 450 mil reais. 29 anos do Palmeiras. 29 anos, né? E o Palmeiras está pagando mais 4 milhões ao Fluminense. A Cruzeiro chega uma hora, né, Serginho? Desistiu, o salário desse, ele já ganha 400 mil reais no Fluminense. E aqui, ó, tá perguntando aqui no @LeopoldoAE, o Severo Arantes Williams, um dos jogadores mais regulares do Cruzeiro na temporada 2015, está indo para o Timão. A diretoria tá vacilando, diz aqui o Severo. Timão não, quem chegou proposta foi do Curitiba para o Williams, né? E vocês encostaram ele estava bem ano passado, você nem relacionou ele mais no seu time titular? Não, relacionar no meu time, eu não escalo não, quem escala dele. Não, você escalou, para nós você escala. O Valdir Barbosa só tem jogador do Cruzeiro na agenda, você já percebeu? E complementando aí o Supermercado da Bola, o América continua na mira. Thiago Luiz, 26 anos, não
renovou com a Chapecoense, e o outro atacante, Rafael Costa, que está lá na Coreia do Sul. E aí, Toledinho, o Rafael Costa, eu assisti um jogo dele no passado, eu achei ele um pouco lento pelo que o América precisa. Agora, o Thiago Luiz, gente, tem 27 anos, em 2008 foi artilheiro da Copa São Paulo, já foi pretendido pelo Real Madrid. É um jogador que tem qualidade, precisa afinar um pouquinho que ele pode acertar essa contratação do América que vem do Real Madrid. O Toledo tá rindo. Vamos ver, Isabel Guimarães, direto da Toca da Raposa 2, com as informações da manhã, Celeste. Boa tarde, Léo. Boa tarde, bancada. Mais uma manhã de treino físico intenso no Cruzeiro. Preparação física pegando pesado aí pra galera já entrar no ritmo. À tarde tem mais treino. E aqui de manhã, nenhuma conversa sobre o Benessi, sobre a situação do Benessi. O Cruzeiro ainda não se posicionou oficialmente. A informação que a gente teve aqui nos bastidores é de que o Gilvan estaria indo para o Rio de Janeiro para resolver algumas questões da Primeira Liga. Portanto, não tem nada previsto de pronunciamento do presidente do Cruzeiro e nenhuma informação sobre o caso Benessi. Uma ótima tarde para vocês, Léo, bancada. É isso aí. Viu? Então você já deu a notícia que o presidente está no Rio. Exatamente. Beleza? Já viu, o presidente não falou, todo mundo já sabia, não falou nada mesmo. Toda manhã tem mais Alqueires Esporte para você. Bom, olha só, um assaltante, assaltantes entram numa joalheria e de repente, se é um assalto, eles saem correndo. Tomaram um susto, o que será? Sabe quem vai responder? Laura Lima, com o Jornal da Terosa. Boa tarde.